Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de 3 doações. Uma é do R, o Replicante, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Primeiramente, venho parabenizar pelo trabalho que desempenha no YouTube e na comunidade. Gosto bastante dos vídeos. Trabalho no sistema educacional público, mais especificamente em uma escola que recebe estudantes com idades entre 11 e 15 anos, ou seja, adolescentes e pré-adolescentes. Um detalhe importante a ser mencionado é que essa escola está localizada no bairro mais pobre da cidade onde moro, com os alunos sendo quase em sua totalidade provenientes desse bairro, tendo aparência, gestos e assuntos condizentes com esse contexto. Sempre soube que as pessoas começavam a se perder na degeneração e nas ilusões matrixianas desde novas. Porém, após ter contato com os alunos dessa escola, vi que a coisa está bem mais feia do que eu pensava. Eu não imaginava, por exemplo, que garotas de 11 e 12 anos já estariam falando sobre com quantos garotos já tiveram relações íntimas, ou as substâncias ilícitas que usaram, ou mesmo que os garotos de 11 e 12 anos já estariam cogitando entrar para o tráfico e portar armas. Vejo na garotada um enorme potencial desperdiçado, pois, embora ainda sejam pobres, são provavelmente a geração mais bem financeiramente estabelecida de suas famílias, tendo acesso a algum tipo de conforto e projeção. Porém, por conta dessas matrixes de relacionamento, entorpecentes e facções criminosas, estão deixando tudo de lado e caminhando para repetir o mesmo passo de seus pais a continuarem como soldadinhos da Matrix. Sempre que tenho algum contato mais descontraído com a garotada, tento passar algumas visões como: pare de ficar atrás de fulano, estuda que a vida não é moleza, ou não caia nessa ilusão do crime, mas sempre de forma sutil e amistosa. Não estou pedindo para que me sugira uma forma de acordar os adolescentes, até porque não se realmente acorda ninguém. Só gostaria que você discorresse sobre de que forma podemos orientar ou proceder com os jovens da nossa sociedade ao vê-los cada vez mais e mais imersos nas ilusões da grande mãe, além de falar sobre como a cultura moderna tem adentrado a cabeça das pessoas, mesmo ainda na infância. E R, o Replicante, muito obrigado pelo elogio aí, né, pela parabenização e pelo relato e assunto de vídeo. E a segunda doação é do O Viajante. E ele diz o seguinte: olá, Coruja, venho por meio desta mensagem primeiramente agradecer ao seu conteúdo, que tem me ajudado bastante. Também através dessa promoção de vídeo eu gostaria que você explicasse sobre o seu entendimento acerca do homem estoico no século XXI. No seu entender, o que seria o homem atual despertar segundo o estoicismo e como analisar se eu estou ou não voltando à Matrix. E o Viajante, muito obrigado também pela doação e pelo agradecimento, né? Eu agradeço o agradecimento, porque como eu falei, né, a intenção dos meus vídeos é simplesmente passar a minha opinião. Se elas ajudam outras pessoas, isso é consequência. Eu não posso escolher quem eu vou ajudar. E eu vou falar sobre isso mais à frente porque tem tudo a ver com o assunto, né? Principalmente do R, o Replicante aqui. E a última doação é a doação mensal do Sandman, que é membro promotor de vídeos no canal. Então, se vocês se tornarem membros aí, vocês podem promover um vídeo mensalmente no canal, fora ter outros benefícios aqui, né, como acesso ao meu servidor do Discord, que eu faço causas exclusivas com membros semanalmente ou quase toda semana e, enfim, acesso a vídeos privados e etc. E eis o que o Sandman tem a dizer. Olá, Coruja. Então, gostaria que o tema dessa vez fosse sobre a Mask Pill. Quero basicamente saber seu ponto de vista, quando usar, como usar, com quem usar, ou seja, praticamente tudo que você conseguir compartilhar sobre a Mask Pill em um vídeo só. Não esqueça de falar sobre a Mask Pill com familiares também. Quase fui de arrasta pra cima socialmente por conta disso. Obrigado pelo ótimo conteúdo gratuito de sempre. E Sandman, eu que agradeço a doação e o assunto de vídeo, e vocês já podem ver aqui que esses 3 assuntos estão completamente interligados, né? Por isso que eu estou fazendo eles num vídeo só, e eu me reservo a esse direito quando os assuntos são simultâneos, né? Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, os links estão aqui na descrição e no comentário fixado, assim você ajuda o conteúdo a permanecer gratuito a todos os homens, e escolhe um tema livre para eu discorrer aqui em vídeo. E caso vocês queiram apoiar de maneiras gratuitas, vocês podem sempre deixar o like, se inscrever, compartilhar, ativar as notificações e ficar à vontade na seção de comentários, como sempre. Então vamos lá, eu já falei a todos vocês, o estoicismo tem que ser a nossa religião, tá? É claro que vocês podem ter religiões à parte, como o catolicismo, né, cristianismo, evangélico, sei lá, cara.
Mas o que é uma religião? É diferente de espiritualidade, tá? A religião, ela é um conjunto de dogmas que você segue para viver de forma saudável, para viver de forma funcional. É claro que o cristianismo, o catolicismo, os ensinamentos da Bíblia vão passar isso para a gente também. Só que veja, a Bíblia, ela também bebeu bastante dos estoicos, como o próprio apóstolo Paulo. Ele viajou até a Grécia, conversou com estoicos por lá, e é óbvio que ele compartilhou esses ensinamentos com a igreja, né? A igreja católica fundada por Jesus Cristo, a apostólica. Ou seja, ele compartilhou isso com os outros apóstolos. E Jesus Cristo ele também pregava bastante o estoicismo, a Bíblia prega bastante o estoicismo, essa coisa de que o mundo jaz no maligno, você não deve jogar suas pérolas aos porcos, basicamente dizendo que você não deve ajudar quem não quer ser ajudado, faça o bem sem olhar a quem, mas é claro, essa pessoa tem que estar interessada em ser ajudada. Não julgue para não ser julgado, confie nos ensinamentos de Deus que tudo sabe, tudo pode, pois eventualmente tudo vai dar certo, ele não vai deixar nenhum de seus filhos para trás e todos vão ser salvos eventualmente. E eu sei que muitos de vocês são ateus ou mais materialistas e não ligam muito para essa questão religiosa, mas vejam que a fé nessas palavras ajuda bastante a uma pessoa que, digamos, não tem tanta massa crítica assim para entender que aquilo é uma alegoria, ajuda essa pessoa a viver uma vida mais funcional, entendeu? Mais despreocupada, sem ansiedades, sem grandes problemas, se preocupando com questões sociais que não pode mudar. E como os estoicos originais, como Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto sempre diziam, o sofrimento é uma escolha. A dor não é uma escolha, mas o sofrimento é uma escolha. E fazendo um paralelo com o vídeo da Paixonite do ônibus, né, onde eu falei sobre coups, onde o Dolinho, seu amiguinho, pediu para eu falar sobre coups edificantes, né, eu disse que animais não têm a capacidade de criar coups, não têm a capacidade de criar uma narrativa coerente, e é por isso que eles não se arrependem. Você vê um animal, às vezes, tomando uma decisão completamente burra, como, sei lá, tentar encarar um predador maior do que eles e acabar, sei lá, perdendo um membro, entendeu? E você vê isso em vídeos como no Animal Geographic, etc. E o mais engraçado, ou não, depende, né? É que esses animais não sofrem por conta da perda de um membro. Óbvio que eles sentem dor, isso é claro, é cientificamente comprovado, mas eles continuam vivendo. Enquanto a gente vê seres humanos que tiram a própria vida porque, sei lá, tomaram uma decisão ruim que às vezes nem fez eles perderem algo substancial, sabe? Às vezes é por conta de um relacionamento, ou por conta da perda de um emprego, ou é por conta, sei lá, de envergonhamento social. Isso vem por conta do arrependimento, é a narrativa coerente. Quando você se arrepende, você cria uma narrativa na sua mente tentando explicar para si mesmo o porquê do que você fez o que você fez. E aí você começa a remoer aquela coisa. Nossa, eu não deveria ter feito aquilo. Nossa, eu deveria ter dito aquilo para ter ganhado a conversa, a discussão. Nossa, eu fiz besteira e blá blá blá. Os animais não pensam assim, tipo, ele vai, faz, fez, aconteceu. Eles não fazem essa causalidade, essa ligação do eu poderia ter feito melhor. E é claro que a adaptação humana da racionalidade de poder questionar as próprias ações e até se arrepender delas, ou ter a noção de que poderia ter feito melhor, foi essencial para a nossa sobrevivência. Afinal, se está com a gente é porque nos fez sobreviver, né? No caso, fez nossos ancestrais sobreviverem e se reproduzirem e passar isso para a gente. Isso porque nos deu a capacidade de senso crítico, a capacidade de saber como melhorar. É uma coisa que é muito escasso nos animais. Alguns animais aprendem com os erros, outros não. Outros começam a fazer a mesma besteira. Sempre, sempre, sempre. E foi exatamente o que foi descrito por Pavlov, né, no seu teste. Lembra? Quem introduziu isso foi o Trunks, né, nos seus vídeos, falando sobre os estímulos e recompensas pavlovianos na sociedade. E ele fazia análises a respeito disso. Muito bons os vídeos dele, uma pena que foram de Vasco, né? Mas enfim, então ao R replicante eu digo, muitas vezes a gente sente essa necessidade, que é uma coisa até bem masculina, de reprodução intelectual. Eu já falei a vocês que é perigoso essa coisa de reprodução. O instinto reprodutivo em si, ele é muito perigoso, como eu falei naquele vídeo, né? O instinto reprodutivo. E o instinto reprodutivo, ele é obviamente um instinto, uma determinação biológica. É um baixo instinto, inclusive. E ele não é só uma necessidade de se replicar materialmente, tá?
no caso ter filhos, no caso buscar sexo, buscar uma parceira. Existe também a necessidade de nos replicarmos intelectualmente. E essa necessidade a gente vê em pessoas geralmente arrogantes, a gente vê em pessoas extremistas ou em pessoas até mesmo intolerantes, né? Elas querem que você aceite a realidade delas, a verdade delas, a todo custo. E como diria o próprio Oscar Wilde naquele livro fenomenal do Dorian Gray, no qual até se baseou um pouco aquele filme A Liga Extraordinária, né, que é um filme de ação muito bom, eu gosto bastante, recomendo que vocês vejam. E o Dorian Gray é um homem imortal, que ele sofreu um feitiço lá onde um quadro pintado dele é que envelhece em vez dele, entendeu? Então ele tem séculos de vida e ele é muito sábio. E nesse livro, que depois virou um filme baseado exclusivamente no livro e que inspirou a Liga Extraordinária, o Dorian Gray tá nesse filme, A Liga Extraordinária, o Homem Imortal, né? O Dorian diz o seguinte: toda influência é imoral, porque ao influenciar uma pessoa, você está privando ela do desenvolvimento natural. É claro que eu não necessariamente concordo completamente com isso, porque eu acho um exagero, né, dizer que isso é imoral, porque a moralidade ela é formada a partir do consenso de uma comunidade, né, e você influenciar uma pessoa para o bem não é imoral, no caso não para a nossa comunidade. Influenciar para o mal, sim. Então você dizer que toda influência é imoral, você está colocando no mesmo patamar influências boas e influências ruins. Tipo, apologia ao crime e apologia a praticar exercícios físicos e ter uma vida saudável. Não faz sentido. Mas essa cena do filme, esse trecho do livro, faz a gente pensar sobre, será que a nossa influência está sendo realmente boa para as pessoas? Será que a gente tem que realmente se orgulhar ou se preocupar em influenciar outras pessoas, mesmo que nós estejamos fazendo isso com boas intenções? E aí é claro que vocês vão dizer, Coruja, poxa, você influenciar um jovem de 11, 12 anos a não perseguir o crime, a não consumir produtos ilícitos e a estudar, cara, isso nunca vai ser algo ruim. Bom, aí eu vou ter que entrar na questão do amor egoísta, que é uma coisa que o Plaiter Pontes, agora do canal Neromante, né, o antigo Kodama, o nosso eterno Angry Fox Pilgrim, já trouxe em vídeo. Ele falou que todo amor é egoísta. Claro, tem que ser. Quando você faz o bem para uma pessoa, você só está fazendo isso porque existem incentivos bioquímicos para isso acontecer. É porque você sente prazer em fazer isso. Se você não sentir prazer em ajudar uma outra pessoa, mesmo que seja um prazer muito pequeno, baseado, sei lá, em crédito social dado por um grupo, você não vai ajudar essa outra pessoa. É impossível para o ser humano ser desinteressado. Porque assim, se existirem neurotransmissores e hormônios disponíveis para você fazer uma boa ação, você vai fazer essa boa ação. Se não, você não vai. E aí é que entra a questão do amor. É por isso que eu digo que amor é diferente de paixão. Amor é uma ação, entendeu? E não importa se essa ação é mal intencionada, não importa se essa ação é feita com interesses egoístas em mente. Vamos lá, deixa eu usar um exemplo para vocês. Suponha que eu estou fazendo uma doação para alguém carente, tá? E eu só estou fazendo essa doação para ganhar crédito social aqui nas minhas redes sociais, para me filmar e dizendo, olha só como eu sou bom, como eu sou benevolente, como eu estou ajudando o próximo. Muitas pessoas fazem isso, tá? Políticos fazem muito isso para ganhar voto, para manter seu poder. Influenciadores fazem muito isso e a gente sabe que eles estão tentando só criar conteúdo. Foi essa crítica que foi feita, inclusive, ao MrBeast, né, quando ele devolveu a visão a 100 pacientes cegos, principalmente crianças. E aí todo mundo dizendo, ele não está fazendo isso pelo bem das pessoas, ele está fazendo isso para fazer conteúdo, gerar audiência, entendeu? Só que veja, não importa. Lembram daquele ditado, de boas intenções o inferno está cheio? Pois é, intenções não importam. Você pode muito bem fazer o mal com boas intenções, como a maioria das pessoas, na verdade, né, já fizeram, como você também pode fazer o bem com más intenções. E a intenção não importa. Você acha mesmo que o cara que recebeu a visão de volta, ou menino, né, tá ligando se o MrBeast ele criou conteúdo com isso e ficou várias vezes mais rico do que ele gastou com aquelas cirurgias? Mano, o guri recebeu a visão de volta. O melhor presente que ele poderia receber, com certeza foi um milagre. Então é isso que eu digo, tomem cuidado para que, se às vezes você está tentando despertar alguém, fazer alguém acordar e tal, você na verdade está fazendo isso só por reprodução emocional ou intelectual, entendeu? Às vezes o que você está fazendo é jogar pérolas aos porcos, é gastar o seu latim, é gastar a sua saliva e o pior, você está se expondo.
Então, até mesmo quando a gente entra por essa questão de tudo é egoísmo, a gente percebe que você tem que ser egoísta o suficiente para saber que se seu balde não estiver cheio, você não vai conseguir encher o do vizinho, o do próximo. Então, acima de tudo, você tem que se preservar. E isso, é claro, vai ser visto como egoísmo muitas vezes, e é importante que você não seja visto como um egoísta de forma pejorativa para não destruir a sua Mask Pill, né? Como o próprio Sandman disse aqui. E a Mask Pill ela vai depender muito disso, tá? A capacidade de você se camuflar entre as pessoas e de você nunca ser literal e de você nunca ser muito áspero. Você tem que ser suave, você precisa ser suave. É pelo seu próprio bem, até para ajudar outras pessoas, você precisa muitas vezes usar de meias-verdades, usar de sofisma, usar de algumas falácias. É porque as pessoas aceitam melhor isso, entendeu? Então, suponha que você é um cara que está distribuindo a verdade para todo mundo, tá, sei lá, tentando despertar as pessoas. Irmão, tu vai se ferrar e eventualmente você vai ser calado ou eventualmente você vai ser ostracizado e na sua própria missão de despertar outras pessoas, você vai ser prejudicado. Assim sendo contraproducente, você não vai conseguir atingir outras pessoas para ajudar elas ou despertá-las porque você tentou despertá-las, entendeu que é um paradoxo? Então isso já exprime bastante do que o Viajante e o Sandman pediram para eu dizer aqui nesse vídeo, né? O Viajante pediu para eu falar sobre o homem estoico no século XXI. Pois é um homem egoísta racional, acima de tudo. É um homem que sabe que para ele poder ajudar o próximo, ele precisa ter mais que o próximo. Ele precisa ser mais saudável do que a pessoa que ele quer ajudar. Ele precisa ser mais rico do que a pessoa que ele quer ajudar. Ele precisa ser mais capaz do que a pessoa que ele quer ajudar. Como é que você vai poder ajudar uma pessoa financeiramente se você também é pobre, entendeu? Essa é a analogia que eu quero usar. É claro que você pode ajudar uma pessoa financeiramente não só dando dinheiro, mas vocês entenderam onde eu quero chegar, né? E agora vamos entrar numa parte bem importante do vídeo, que é que o Sandman fala sobre as Mask Pills, né? Todas as que a gente tem que usar, como a gente tem que usar, quando a gente tem que usar, enfim, até a Mask Pill familiar e tal. Cara, é o seguinte, não é difícil você fazer a Mask Pill. Basicamente, você tem que pegar a pessoa mais benquista do grupo, sabe? E imitar ela. É muito fácil, é muito simples. O ser humano, isso tem até bases neurocientíficas, ele se baseia muito na base do espelhamento de ações. Inclusive, existem testes sobre isso, de que as pessoas te acham mais atraente, mais confiável se você imitar elas. Imitar elas em tudo. É claro, não de uma forma forçada, fica óbvio, né? Mas assim, se a pessoa usa mais um movimento com a mão esquerda do que com a direita, e se você fizer isso, instintivamente, inconscientemente, essa pessoa vai te ver como mais confiável e mais atraente. E o ser humano ele sabe disso também instintivamente, tá? É claro que a ciência ela veio isso para comprovar isso de maneiras evidenciológicas, mas a gente tem meio que um sistema de inteligência social, que óbvio é de fábrica, né? Para a gente aprender a lidar com um grupo, afinal somos seres sociais, que já sabe disso. Não é à toa que quando aquele cara ele quer pegar aquela gatinha, ele fica fingindo que gosta das mesmas coisas que ela, entendeu? Aí ele gosta da mesma série que ela, ele tem os mesmos interesses que ela, ele finge que é interessado em astrologia, sabe? Pois é, isso é uma técnica instintiva do ser humano de saber que nós adoramos nos replicar, né, nos reproduzir. Porque a moça em questão aí que esse cara vai estar querendo conquistar, né, ela vai estar usando também o instinto de reprodução dela. Do tipo, existe alguém igual a mim, ou seja, eu me reproduzi. E isso gera um pouco mais de carisma entre as pessoas, entendeu? É claro, pessoas que têm interesses em comum, pessoas que gostam das mesmas coisas, tendem a socializar melhor. Isso, pô, a gente evolui em grupo, em tribo. Uma tribo tem interesses em comum, né? Padrão. Então, se você se assemelhar à pessoa mais benquista daquele grupo, é muito fácil você ser visto como alguém confiável, alguém que passa por baixo do radar de atenção das pessoas, né? Pô, eu dizendo isso parece, aula de psicopatologia, tá ligado? Tem um monte de psicopata que faz exatamente isso pra, atacar suas vítimas, né? Só que é óbvio que eu não estou usando isso aqui, não estou dizendo isso aqui para vocês fazerem nada de errado. Na verdade, o que eu estou dizendo aqui, poxa, é muito simples, cara. É uma coisa que deveria ser nosso de fábrica. É uma coisa que eu uso, óbvio, conscientemente hoje em dia, e é por isso que eu estou explicando isso para vocês. Mas na minha vida comum, cara, eu faço isso automaticamente, sabe? É um instinto, é uma coisa que eu nem controlo às vezes. Eu sei socializar com as pessoas, eu tenho um básico de inteligência emocional. Sabe quando você vai conversar com uma pessoa, poxa, você vai perguntar os interesses dela e vai tentar encontrar uma correlação.
E aí você vai tentar encontrar o que ela gosta, quem ela gosta, e vai tentar se assemelhar a isso, principalmente quando você quer, obviamente, sei lá, ganhar algum crédito social porque é importante no seu trabalho, no seu ambiente acadêmico, entendeu? Então, pra mim é um pouco estranho eu dizer isso, porque é óbvio pra mim, e parece assim que eu tô tentando explicar pra alguém que tem um tipo de retardo social. E eu não tô falando isso de maneira pejorativa ou shaming, sei lá, mas assim, se você não sabe o básico de que existem certas coisas que em certos momentos e em certos grupos não podem ser ditas e em outros podem ser ditas, cara, isso é característica de alguém que tem algum tipo de incapacidade social. Às vezes o cara tem um Asperger ou um Tourette aí, ou coisas desse espectro que fica dizendo coisas que não deveriam ser ditas naquele momento ou naquela situação. É muito fácil fazer a Mask Pill, cara, como eu falei no primeiro vídeo, entendeu? É uma coisa de fábrica que vem com a gente. Então, assim, a gente usa esse termo Mask Pill, é claro, por conta, assim, da questão da nossa comunidade, etc. Mas não é realmente uma pílula, entendeu? Não é nada que as outras pessoas não saibam. Ao meu ver, as pessoas fora dessa comunidade têm essa capacidade mais desenvolvida do que as pessoas dentro. Até porque elas não ficam discutindo sobre isso, entendeu? Elas só agem de acordo. Quem está discutindo sobre isso são os caras dentro dessa comunidade. Ou seja, dentro dessa comunidade que existe uma dificuldade de caminhar de maneira saudável socialmente. Às vezes até comprovando certas acusações de que quem está aqui nessa comunidade é um estranho social, é um cara que tem algum probleminha, entendeu? E, poxa, eu já estou chegando à conclusão, junto com o Vegeta do Presente, que tem muito cara aqui, realmente, que fica se julgando assim, eu sou sub-5, eu sou lixo genético. Ele fica se depreciando quando na verdade não, cara. Você tem uma aparência normal, você tem até um semblante normal. Então quando você tá calado, todo mundo julga você como normal. Só que é na conversação que a gente percebe, em contato com ouvintes que eu tenho nas lives abertas ou nos antigos grupos que eu tinha, né? Agora eu fechei eles. Porque simplesmente estava difícil para moderar, tá? Eu fechei o grupo do Telegram e o grupo aberto do Discord lá para não pagantes, porque estava difícil demais para moderar e um monte de cara tava descumprindo as ordens, tá? E aí tava chato. Mas assim, eu e o Vegeta concluímos, cara, tem um monte de cara aqui que eles só tem problemas sociais, muitas vezes causados por uma má criação, tá? Por ausência, assim, de uma família nuclear funcional. Às vezes, de fato, por algum trauma, mas veja que não é nem culpa da pessoa sofrer um trauma. O trauma simplesmente vem e acontece. Não se escolhe ter um trauma, é da responsabilidade da pessoa lidar com esse trauma, procurar ajuda, terapia, um profissional e tal, mas não é culpa dela, entendeu? Então não dá pra fazer shaming com trauma. Então, tipo, a gente vê as fotos dos caras assim que usam seus perfis reais, né? E a gente vê que a foto do cara é tipo, o cara é até um high tier norme, o cara é acima do norme brasileiro, entendeu? Em aparência. O Vegeta, que ele já mostrou aí no canal dele e tal, que ele viaja ao mundo de fato e pega um monte de mulher. Cara, ele diz, tem caras mais bonitos do que eu que estão dizendo que são celibatários involuntários. Como assim, cara? E ele já abriu isso para a comunidade dele. Ele entende o porquê disso quando ele abre a caixinha do Instagram dele, no canal de negócios, para conversar com os caras. E, mano, o cara às vezes é bonito, às vezes é rico, mas ele só tem, sei lá, uma estranheza social. O cara fica falando de umas paradas nada a ver, entendeu? Ele mostra prints que ele teve de conversa com mulheres, assim, e tipo, é estranhão, velho. O cara fica falando umas paradas nada a ver. E aí a gente vai ter que concordar com a galera da sadotologia, né? Que às vezes você não sabe conversar, irmão. Às vezes você não tem papo. E assim, se você acha que isso é um problema pra você, se você quer ter mais sucesso na sedução, aí realmente tu vai ter que aprender a bater papo comprando até curso dos caras aí. Eu penso assim, que uma pessoa que teve uma criação saudável, que não passou por nenhum trauma, tem assim uma capacidade social normalmente desenvolvida, não vai ter esses problemas, entendeu? É claro que às vezes a guria não está interessada, não é só no seu papo, às vezes não está interessada em outras coisas que você apresenta ali, que realmente não são atraentes. Claro, isso acontece, às vezes até sua aparência, às vezes até o seu status social financeiro. Mas quando não é só uma pessoa, quando não são só duas, quando, na verdade, vem homens dizendo que seu papo é estranho, cara, provavelmente tem alguma coisa errada. Então, como eu falei no vídeo original da Mask Pill, né, como se disfarçar socialmente. O ser humano ele tem naturalmente um instinto de sobrevivência grupal baseado em inteligência social, na capacidade de ler as emoções do ambiente e se comportar de acordo. Isso foi de extrema importância para a nossa sobrevivência. E é como se fosse, assim, presas que nascem com certos animais, né, predadores, ou garras,
ou veneno, sei lá. É uma arma e um escudo ao mesmo tempo. É um mecanismo de defesa e muitas vezes de ataque. E como eu falei, é que nem qualquer outra capacidade social ou até mesmo física, cara. É como se fosse um músculo. Você vai exercitando isso até ficar melhor. E no caso, já que é uma coisa que depende de inteligência, afinal, inteligência social, vou recomendar umas leituras aí pra vocês a respeito disso, né? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um bom livro. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se é um bom livro. Sun Tzu, A Arte da Guerra é um bom livro. Maquiavel, os livros de Maquiavel são excelentes. As Meditações de Marco Aurélio, todas as literaturas estoicas em geral. Assim, vai chegar um momento onde você vai desenvolver uma capacidade que é satisfatória, entendeu? Tipo, é que nem você tá satisfeito com o seu corpo. Você vai, malha, beleza. Agora eu tô aqui num BF maneiro, eu tô aqui trincado, eu não preciso crescer mais do que isso, entendeu? Crescer mais do que isso seria um exagero. Eu não preciso tomar hormônio, nem melhorar meus treinos, porque eu só preciso manter isso aqui. Exatamente o corpo que eu tenho hoje, sabe? E a inteligência social que eu tenho hoje já é o suficiente para eu viver. Eu tô vivendo muito bem, tá confortável, tá gostosinho. E vou ficar assim, entendeu? No momento que me causar problemas, que eu não conseguir erguer alguma coisa que eu não consigo erguer no meu dia a dia, ou sei lá, se minha inteligência social começar a falhar, aí eu vou começar a exercitar mais isso. É simples assim. Pra mim isso é óbvio, entendeu? Eu não sei por que eu tenho que falar isso. Então, para concluir o vídeo, uma das partes mais importantes aqui eu sempre deixo pro final, né? A parte mais importante para justamente quem assiste até o final, né? O R Replicante, ele diz aqui o seguinte, ó. Só gostaria que você discorresse sobre de que forma podemos orientar ou proceder com os jovens da nossa sociedade ao vê-los cada vez mais e mais imersos nas ilusões da grande mãe, além de falar sobre como a cultura moderna tem adentrado a cabeça das pessoas, mesmo ainda na infância. Essa última parte é muito simples. Não existe essa de como a cultura moderna tem adentrado na cabeça das pessoas, principalmente na infância. Cara, é a teoria da Matrix. A Matrix é justamente o grupo, né? A nossa comunidade, nós evoluímos em grupo. Logo, a gente vai ver o grupo como a nossa melhor chance de sobrevivência. Então, se o grupo está cultuando alguma coisa, a gente vai cultuar também. Até porque a gente tem um medo extremo de desobedecer o grupo, porque quem desobedece o grupo é ostracizado ou mesmo expulso. E, meu irmão, o ser humano não vive sozinho fora do grupo. Geralmente não, né? E mesmo que ele consiga sobreviver sozinho, ele não vai conseguir achar um parceiro ou uma parceira para se reproduzir, porque só se acha parceiros dentro do grupo, né? Outros seres humanos. Então não vai passar essa capacidade de sobreviver fora do grupo adiante. É por isso que raramente pessoas conseguem viver isoladas. É por isso que só alguns dias de isolamento sem ver um outro ser humano faz o ser humano entrar em parafuso, cara. Ele fica biluteteia. A gente não tem capacidade, ou pelo menos a maioria de nós, não tem capacidade cognitiva de conceber viver fora do grupo, tá ligado? Então assim, é natural que as pessoas cultuem o que o grupo cultua. Isso nunca foi diferente, tá? A gente pode achar que antigamente as pessoas eram mais independentes e não sei o quê. Não eram, cara. Não eram. A diferença é que não se vivia tanto em cidades, não se vivia tanto num aglomerado de várias pessoas, e o grupo era uma coisa muito mais nichada, muito mais fechada, muito mais familiar ali, de algumas dezenas de pessoas numa vila. Tipo, foi recentemente que a humanidade passou a se concentrar mais em cidades do que no campo. O êxodo rural, ele realmente passou a acontecer lá na segunda Revolução Industrial, tá? Quando foi realmente que mais de 50% da população humana estava em cidades do que no campo. Então, a Matrix ainda existia, tá? O grupo ainda existia, a obediência ao grupo ainda existia. Só que era uma coisa muito menor, muito mais nichada e muito mais funcional. Hoje não, uma parada bagunçada, baseada em milhares de pessoas, baseado em influenciadores digitais, em políticos. E muitas pessoas estão ficando biluteteia, sabe por quê? Porque nossa mente não consegue conceber um grupo tão grande. Tá? Até, como eu disse, a segunda RI era mais comum que as pessoas tivessem contato somente com algumas dezenas de outras pessoas em sua vida. Hoje não, cara. Hoje você vê desconhecido toda hora na rua. A gente evoluiu vendo algumas dezenas de pessoas. E quando o grupo ele passava de 150, geralmente ele se partia no meio e cada um ia para o seu lado, rolava desavenças. Era meio que uma seleção natural de grupo, que a gente chama de darwinismo social. Tipo, o grupo tem muito sucesso, reproduz demais, bateu 150, geralmente eles se partiam no meio e cada um ia para o seu lado. Fizeram estudos arqueológicos, antropológicos sobre isso.
Então, assim, é de se esperar que as pessoas, a maior parte das pessoas sejam matrixianas, que elas sigam o grupo, principalmente crianças que não têm muita coisa na cabeça, que não podem ser independentes, porque se criança for independente, bom, o que acontece é que ela vai tentar se aventurar aí sozinha e vai se ferrar. Era exatamente o que acontecia se uma criança nascesse com algum tipo de independência, né, no meio da selva, onde a gente evoluiu. Aí ela inventa de não ter medo, de criar seus próprios valores, de se independer dos pais. Pois é, vai sair para brincar aí, vai ser pego por um predador, sofrer algum acidente e vai estar ferrado. E essa é a importância da família nuclear, entendeu? As crianças, elas nascem como papéis em branco. Não é que nem os outros animais que já nascem andando, já nascem comendo, porque não precisam aprender com o seu grupo. Uma criança humana, ela aprende já desde o útero, a partir do que a mãe vai absorvendo. Porque o feto, ele não tem como adivinhar onde ele vai nascer, em que grupo ele vai nascer. E ao longo da história humana, mulheres elas mudavam de tribo, elas eram tratadas como espólio. Elas eram raptadas por tribos vencedoras e muitas vezes elas faziam isso enquanto grávidas. Então, assim, o feto não podia saber se ia nascer na sua tribo natal ou na tribo que conquistou a tribo natal da mãe, ou na tribo que conquistou a tribo natal da mãe, e assim sucessivamente. E cada tribo tinha seus costumes, tinha suas regras, tinha sua moral, tinha sua cultura. Então a seleção natural impôs o seguinte: é mais interessante que a criança humana nasça sem saber de nada, sem nada pronto, com um papel em branco, e aprenda de acordo com o que vai vivenciando, para assim se adaptar à tribo. Porque pense se uma criança nascesse de acordo com a sua tribo natal. Beleza, aí eventualmente muda de tribo porque é espoliado, porque tem que mudar mesmo, porque a mãe se mudou por qualquer motivo e tal, e aí ela tá com os costumes de uma outra tribo. Meu irmão, o que é que vai acontecer? Essa criança vai ser vista como estranha e provavelmente vai ser expurgada dessa tribo. E, pô, se um ser humano adulto já não consegue viver bem fora de uma tribo, nós não evoluímos para isso, imagine uma criança, né? Então, assim, seleção natural, parceiro. E é ficando consciente disso que a gente consegue entender a Matrix, a grande mãe. E é por isso que as pessoas são tão facilmente influenciadas, tá? Principalmente crianças. E a Mask Appeal, que o Sandman pergunta, vai se basear nisso, vai se basear numa característica instintiva que você tem desde nascença. É só você replicar o que a tribo está fazendo. É claro, agora de maneira consciente, sabendo que muitas vezes a tribo vai querer que você se sacrifique por ela, porque a tribo, ela, como a gente dá essa característica antropomórfica materna, né? A gente chama ela de grande mãe porque o termo Matrix vem do radical mater, de maternidade. Na natureza, a gente pode ver isso em vários animais e até na espécie humana, mães costumam descartar seus filhos em prol da manutenção dela mesma ou dos outros filhos, exatamente como a sociedade faz. Se houver um indivíduo que está abalando o status quo, a Matrix não tem problema em descartar. Isso é mostrado no filme. O Neo, ele desperta, ele abala o status quo, vem uma máquina e aborta ele, né? Porque ele estava num útero, né? Pelo menos a simbologia do filme ali é um útero. Tem até aqueles fios ligados nele, mostrando ali os cordões umbilicais, onde ele é alimentado para produzir energia para a Matrix. Pois é. Então a intenção da Matrix foi abortá-lo, descartá-lo. Só que ele sobreviveu. Então veja, se ele sobreviveu a um aborto, ele o quê? Nasceu. E ali simboliza o nascimento dele, entendeu? A transformação dele de um homem a outro através do consumo da pílula vermelha. Por isso que ele se chama Neo, que em latim quer dizer novo homem. Ele nasceu. Ele nasceu para o mundo real ou o mundo exterior. E é por isso que ele volta para a Matrix eventualmente. Ele entra lá na máquina e tal, só que ele volta consciente de que aquilo é uma simulação. Então, para usar Mask Appeal, é só você agir que nem o Neo, cara. Inclusive, é necessário para o propósito do Neo que ele caminhe pela Matrix várias vezes, assim como é necessário para o nosso próprio propósito, que, como eu já falei, o propósito de todo homem, pelo menos o inicial, é construir um ambiente de segurança, tranquilidade e paz para si mesmo. Para o nosso próprio propósito, a gente tem que caminhar por várias Matrixes. Trabalho, faculdade, família, blá, blá, blá. Só que a gente caminha de forma consciente. É muito simples, é um instinto, entendeu? A gente só vai usar esses instintos de maneira consciente, é bem simples. Isso até responde o que o viajante perguntou aqui, né? Como analisar se estou ou não voltando à Matrix? Simples, irmão. Consciência. Você está se deixando levar ou não? Você está acreditando que aquele mundo simulado é real ou não? Cara, todas as respostas para essas analogias ao filme Matrix, por incrível que pareça, estão no filme Matrix. O filme é excelente, eu sempre reassisto ele volta e meia e, porra, eu sempre concluo alguma coisa nova. O filme é muito bom, velho, é muito metafórico, é incrível.
E assim, daí o erro replicante ele faz essa pergunta aqui, né? Como orientar ou proceder com os jovens da nossa sociedade ao vê-los cada vez mais e mais imersos nas ilusões da grande mãe? Assim como o viajante pergunta, gostaria que você explicasse sobre o seu entendimento a respeito do homem estoico no século XXI. Percebam como essas perguntas têm a mesma resposta, pelo menos na minha opinião, né? Porque veja só, seguindo o seu próprio caminho, você já consegue fazer tudo isso. Você já consegue ser um homem estoico e você já consegue ajudar outras pessoas através do exemplo. Cara, vamos lá, vamos pegar essa questão de relacionamentos, tá? Um homem que segue o seu próprio caminho não está afim de relacionamento sério, nada sério. Conforme você vai praticando isso e as pessoas vão percebendo que você tem uma vida mais saudável, você, enquanto solteiro, tem uma vida mais tranquila, você tem estabilidade financeira e está vivendo bem, os próprios homens, eles vão, através daquele senso de egoísmo que eu falei no começo do vídeo, notando que essa é uma coisa que eles querem também, que é mais saudável, é mais financeiramente equilibrado, é mais tranquilo ser solteiro. Então, o cara que ele tem essa capacidade cognitiva de entender, de se criticar, de fazer autoanálise, ele vai olhar aqui, poxa, olha a quantidade de dinheiro que eu já perdi com sedução, com relacionamento, olha o que o casamento está me fazendo, está me destruindo, olha a pensão que eu estou pagando, olha meu filho que eu tive por conta de uma gravidez indesejada e agora me odeia e está sendo criado por um homem que está dando uma educação horrível para ele, que é na verdade o seu padrasto. O homem que ele tem essa capacidade de se autoanalisar, ele vai olhar para um homem solteiro que segue o seu próprio caminho, que vive bem, e vai falar, poxa cara, eu deveria ter feito isso. E como diz o ditado, né? Nunca é tarde para o cara mudar de vida, passar a seguir o seu próprio caminho, mesmo o cara que tem 5 filhos e paga 5 pensões e ainda é casado, nunca é tarde. Então, se ele tem essa capacidade, ele vai aprender, você não precisa dizer necessariamente nada. Então, se o cara ele não tem essa capacidade de se autocriticar e aprender com os próprios erros e com exemplos melhores de pessoas que estão vivendo melhor do que ele queria viver assim, esse cara não merece nada do que a gente vai dar para ele em questão de despertar, tá? É o que é dito na Bíblia, não jogue suas pérolas aos porcos. Esse cara, muito provavelmente, ele vai defender o estilo de vida dele porque ele está confortável ali, ele está satisfeito, ele está acalentado. Lembre-se, ele está no útero. O útero é o quê? Como é mostrado no filme Matrix, né, onde o Neo estava. É quentinho, é seguro, ele é alimentado, né? Obviamente alimentado com os restos de outros seres humanos, como mostrado no filme, mas ele é. Então, cara, o filme ele explica exatamente tudo sobre isso. Se você tentar despertar uma pessoa que não está disposta a despertar, ela vai virar um agente Smith, né, como mostrado naquela cena de luta, onde as pessoas elas veem o agente Smith lutando com o Neo e vê todos aqueles golpes completamente malucos e tal, e aquelas coisas que quebram a lei da física e percebem que aquele mundo é simulado, elas se rebelam, elas não querem acreditar que o seu mundo é simulado. E o símbolo da rebelião é justamente o agente Smith, que é um agente da Matrix. Então ele parte para defender a simulação. O agente Smith é um guarda da Matrix. Então quando a pessoa ela começa a notar que o mundo dela é simulado, ela vira um guarda da Matrix, cara. Ela quer atacar tudo, ela vai atacar você, ela vai tentar te ferir. Então veja que você pode simplesmente dar o exemplo só vivendo a sua vida. E assim, para crianças, para jovens, esqueça replicante. A minha opinião a respeito disso é esqueça. Não estou usando nem isso como conselho, tá? Mas é o que eu digo. Eu não gosto desse negócio de ficar me envolvendo na educação de jovens, tá? Principalmente crianças e tal. Quem tem que fazer isso são os pais, e não tem problema se a família dele é disfuncional, não tem problema se os pais não estão nem aí, tá? Não é problema seu. Eu sei que pode parecer egoísta, mas foi o que eu expliquei no começo do vídeo. Não vale a pena. Uma criança, ela precisa aprender via autoridade. Ela precisa, às vezes, que ela receba ordens coercitivas até. É preciso botar de castigo, sabe? É preciso proibir certas coisas. E você não tem autoridade sobre isso. Você, como professor, não vai ter autoridade sobre isso. É complicado, tá? Tanto que se você tentar fazer esse papel de pai, os pais vão lá e vão falar bem o seguinte, olha, se você continuar, eu vou te denunciar. Ou o próprio aluno pode saber disso, né? E jogar isso na tua cara. E aí você vai ficar com cara de tacho, tentando ajudar e tomando cusparada na cara porque você jogou suas pérolas aos porcos. O que é que o porco faz com pérola? Ele pisoteia, ele engole, come. E pérola não é digerido, né? Então nem é absorvido. O porco vai cagar a pérola igualzinho do jeito que engoliu. Então veja que você está tendo responsabilidade, porque você está, obviamente, influenciando uma pessoa, como diria o Dorian Gray.
Então, conselho é isso. Conselho é responsabilidade. Você está aconselhando uma pessoa e a pessoa vai agir de acordo com o seu conselho, você tem uma responsabilidade ali, tá ligado? Tudo bem que você não tem culpa caso a pessoa se ferre seguindo o seu conselho. Poxa, ela seguiu porque quis, mas responsabilidade você tem. Só que você não está tendo autoridade, como diria o Raccoon. E responsabilidade sem autoridade é o quê? Escravidão, era o que o Raccoon dizia. Então assim, você não tem autoridade sobre o guri, não pode proibi-lo de nada, não pode botá-lo de castigo, mas você está tendo autoridade e o irmão está sendo escravo, velho. Não faça isso. Agora parece que eu estou dando conselho, né? Mas é só minha opinião mesmo. Fica aqui registrado que eu não estou aconselhando ninguém a nada, justamente porque eu não quero ter responsabilidade sem autoridade. Então, de vez em quando... tá? Aparece um Neo. É por isso que o Neo ele é escolhido, ou escolhido, né? No filme, tentaram vários escolhidos antes de encontrar o Neo. Todos eles falharam. E é assim, cara. Existem poucos Neo, existem poucos escolhidos para sair da Matrix. Tu não vai conseguir ajudar todo mundo, tu não vai conseguir despertar todo mundo. Você vai notar quando aparecer um Neo na sua frente. E aí você pode fazer o papel do Morpheus, né? Ele vai vir até você, vai se interessar, vai... buscar, né? Lembre-se, no filme, a Trinity, ela é a mensageira do Morpheus, então ela chega e fala, Neo, me procure em tal lugar, naquela cena na balada, né? E aí, tipo, o Neo poderia ignorar, mas ele procurou, ele foi atrás, pois eles sabiam que o Neo estava interessado, entendeu? Então o máximo que você pode fazer é mandar uma Trinity, vamos botar assim. E aí, se esse cara se mostrar interessado, se ele tiver as competências de se tornar um novo homem, um Neo, aí você ajuda, cara, é simples assim. Ajude quem quer ser ajudado. Você não vai conseguir salvar todos, a maioria vai continuar na Matrix, porque esse é o plano, é assim que tem que ser. Se não for assim, tem alguma coisa errada, provavelmente, se todo mundo fosse desperto, a sociedade ia para a ruína. Até porque eu garanto a vocês, tá? Houveram grupos humanos, através do darwinismo social, houveram grupos humanos de pessoas 100% despertas, afinal, por probabilidade, não é difícil a gente imaginar isso, né? Quantos grupos humanos houveram na história humana inteira? Com certeza centenas de milhares. E por que esse grupo só de pessoas despertas não conseguiu ser selecionado? Por que ele não chegou até aqui? Porque o que funciona melhor são pessoas dentro da Matrix. Simples assim. Sem a Matrix, a espécie humana não sobrevive, cara. Então, se você quiser despertar todo mundo, você está fazendo um mal para a humanidade, na teoria, né? Tá vendo? É o que o Dorian Gray falou. De certa forma, isso é imoral. Todo mundo quer governar o mundo, todo mundo tem essa ideia de eu sei o que é melhor para o mundo, eu quero ajudar e tal. Não, você não vai poder ajudar todo mundo. De boas intenções, o inferno está cheio. E o homem estoico que o viajante pergunta aqui é justamente isso. O cara que sabe que o mundo ele é do jeito que tem que ser. É assim que funciona, entendeu? A gente tem essa ideia de que poderia funcionar melhor, mas isso aí é invenção da nossa cabeça, é narrativa coerente, a gente está inventando. É assim que tem que ser, é assim que foi e é assim que será. Cara, existem literalmente escrituras em pedra, datadas de milhares de anos atrás, de povos escrevendo que as pessoas elas estão distraídas demais com pão e circo, que a maioria das pessoas se deixa levar pelos famosos, que as pessoas estão se degenerando. Cara, isso é dito há milhares de anos atrás. A gente acha que o mundo hoje é diferente. Não é, é igualzinho, é a mesma coisa. E é assim que tem que ser. O cara que ele caminha hoje no século XXI e é um estoico na prática, ele entende isso. Tá tudo normal e como a própria Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe desse mundo, né? Sendo Satanás, é claro, uma arquetipicação do mal, das coisas ruins, da depravação, da mentira, da traição, da loucura, enfim. Não quer dizer que existe, sei lá, um bode com corpo humano e asas lá no submundo, no centro da terra, possuindo as pessoas e tal. Não, pô, pelo amor de Deus, isso é fantasia, isso é conto de criança de Halloween, sei lá. Então assim, tá tudo normal no Brasil, tá tudo normal no mundo, as coisas estão assim, acontecendo do jeito que tem que acontecer. Esse é o estoicismo, através do exemplo que você vai poder fazer o máximo para despertar pessoas interessadas. Então a Erro Replicante eu digo, o surgimento de gangues, facções criminosas e tal, é justamente o nosso instinto de adaptação tribal que foi selecionado em nós seres humanos em conflito com uma sociedade urbana antinatural. Nós não estamos acostumados a viver numa cidade com milhares ou até milhões de pessoas. Então o que é que a gente tenta fazer? Criar grupos, criar bolhas, criar gangues em alguns casos. Até essa bolha, até mesmo esse canal é uma adaptação a isso. É um conglomerado de pessoas tentando replicar os seus instintos pré-selecionados de tribo.
Então veja, o natural do ser humano é a tribo, é a balbúrdia, é a sexualização, é a degeneração. E o antinatural é a ordem, é a moral, sabe? É a ética. Isso é antinatural, é criado pelo ser humano para fazer as coisas funcionarem. É por isso que, tipo, você pode ter vontade de descumprir várias leis em vários momentos, mas você não faz porque elas foram criadas de uma maneira artificial. Não existe uma lei natural que vai te punir por roubar, por matar ou por fazer coisas do gênero. Então, quando você vê os seus jovens alunos fazendo o que fazem, saiba, estão agindo como seres humanos. Seres humanos são assim. Da mesma forma que você não questiona porque, sei lá, pássaros voam ou porque macacos sobem em árvore, tá? Macacos sobem em árvore, pássaros voam e seres humanos agem daquele jeito ali. É simples assim. Isso é ser estoico. Tá tudo seguindo o plano da natureza e tá tudo bem. Não se incomode. Ai, coruja, mas isso está causando não sei o quê, olha a criminalidade, olha isso e aquilo, não sei o quê. Irmão, seu papel é se afastar, tá? Você está incomodando, se afasta, não vai mudar. Os incomodados que se mudem, velho. A criminalidade está ferrando o teu bairro, arranja mais grana e vai morar num bairro melhor, entendeu? Corre atrás. Aí a degeneração das crianças e não sei o quê. Irmão, comemore que não é seu filho, não tenha responsabilidade por quem você não tem autoridade, por quem você não fez, né? Por filho que não é seu. Apenas se afasta, tá te incomodando? Se afasta, cara. É isso que eu faço. Pô, esses guris estão falando besteira aqui, isso me incomoda porque eu tenho esse senso de que eles não deveriam estar fazendo isso, porque a infância deveria ser diferente, porque eu fui criado num sistema diferente, eu tenho valores diferentes desse, e eu me sinto perturbado porque a inocência delas está sendo deturpada e blá blá blá. Irmão, se afasta, velho. Se esse emprego está minando a sua saúde porque essas crianças são algo que te incomoda, sei lá, cara, tenta ganhar mais grana, tenta correr atrás para viver uma vida melhor. O importante é você, seja de certa forma egoísta, né? Para saber que seu balde tem que estar cheio para você encher o balde do próximo. Então, se esse sistema está te minando, irmão, tu não vai conseguir ajudar ninguém ali, tá? Sinto lhe dizer. E por último, é claro, a inteligência emocional e social básica, você conseguir transitar pelos grupos da sociedade. É um instinto fazer isso. Basta você ouvir os seus instintos. É claro, de maneira consciente. Então, ao Viajante, R, o Replicante e ao Sandman, muito obrigado aí pela doação de vocês. Aquele recado de sempre, né, senhores? Se quiserem apoiar o conteúdo aqui no canal, considerem se tornar membros, fazer uma doação, promover um vídeo, pois grande parte desse conteúdo nem é monetizado. E, bom, ajuda, né, a mantê-lo gratuito a todos os homens. Se vocês quiserem fazer isso de maneiras gratuitas, podem sempre deixar o like, se inscrever, compartilhar o vídeo, ativar as notificações, etc. Grato aí a todos que fazem isso, aos membros do canal, aos promotores de vídeo. Grato a vocês aí também que comentam, palavras de força, palavras de encorajamento. Valeu aí a todos. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre, que é o Coruja do Carvalho, e vejo vocês no próximo vídeo e até mais.